Fala, galerinha do sexto ano. Vamos terminar essa parte hoje dos órgãos dos sentidos, né? Quer dizer que nós já vimos tato, gustação, olfato, audição e visão. Nós já vimos tudo isso aqui. Lembrando que você tem que saber que é no cérebro que todas essas informações elas chegam e elas são processadas e depois respondem a todos os estímulos. Você viu que a pele é importante. Depois nós vimos a língua, cada setor ela é importante para que detecte determinados sabores, né? Vimos as fossas nasais e, os olfato, e o olfato, né? Vimos que olfato e paladar, eles têm uma ligação, né? É isso? Vimos também o ouvido. Vimos que o ouvido está ligado, com certeza, à questão do equilíbrio, né? Isso, muito bem. Som, por onde ele passa, né? O som passa por toda essa região aqui, ó, até chegar à cóclea, depois chegar ao nervo auditivo. É o nervo auditivo, vou colocar aqui maior, é o nervo auditivo, esse nervo aqui, ó, que o som passa por esse canal, bate aqui no tímpano, ressoa nesses ossos martelo, bigode, estribo, depois chega aqui na cóclea e daqui vai para o nervo auditivo, onde é transformado no som que a gente está ouvindo, né? E depois nós chegamos à visão. Nós vemos como é interessante notar que o olho tem várias partes. Essa é a parte que dá a coloração, que é a íris. Aqui é a pupila, que ela abre em locais fechados e ela fecha-se em locais abertos, porque é ela que filtra a luminosidade. Tranquilo? Então, é dessa forma que a gente vai estudando o olho. Essa parte branca aqui é chamada de esclerótica, né? Beleza? Tranquilo? E aí nós temos cada parte representando uma função. Hoje nós vamos ver os defeitos que nós temos a visão. Por exemplo, eu que uso óculos, tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho as duas doenças ao mesmo tempo, né? Nós vimos que cada parte do olho tem uma função primordial. Nós vimos aqui, por exemplo, que aqui eu tenho a sobrancelha, que impede da sujeira chegar até o olho, né? Poeira em si. Eu tenho também aqui os cílios. Aqui, ó, essa parte aqui, ela é o tempo todo lubrificada pela glândula lacrimal. Fica aqui por cima. Ela libera líquido para ficar gerando aqui uma umidade para o olho poder fechar e abrir. Então, o tempo todo, eu preciso que haja lubrificação. Tranquilo? Beleza? Vimos também que quando o objeto que nós olhamos é visto, ele chega ao nosso olho de maneira inversa, ele chega de cabeça para baixo. Aí, quando chega o nervo óptico, aí o nervo óptico conserta isso e volta novamente a fazer esse tipo de visão normal. A câmera fotográfica, ela é uma imitação no olho, para que ocorra essa formação de visão. Tranquilo? Beleza? E o que a gente vai ver hoje é como isso pode ficar distorcido. Então, ó, aqui eu tenho a córnea, olha a córnea aqui, ó.
pode ser doada, né? Logo atrás dela aqui, assim, ó, eu tenho uma lente, isso aqui é água, aqui dentro é uma câmera cheia de água, é o chamado humor aquoso. Aqui eu tenho a íris, da coloração do olho. Aqui eu tenho cristalino. E aqui eu tenho o líquido chamado humor vítreo. Então, quando a imagem se forma aqui, revista, ela entra aqui até tocar nessa região aqui, que é a retina do olho. E daqui vai para o nervo óptico, onde o cérebro entende de que forma a imagem deve chegar no nosso cérebro, que deve chegar de forma normal, porque ela entra no olho e quando bate na retina, ela está de cabeça para baixo. Quando chega no cérebro, o cérebro inverte essa imagem e novamente volta a ser como era. Aqui ele fala sobre a lágrima, como a gente já falou, né? A função da glândula lacrimal, que fica aqui por cima, ela libera líquido para deixar essa parte aqui sempre lisa. Por exemplo, quando cai uma pedra, quando cai um cisco no olho da gente, o que acontece é que o líquido que tem lá, ele tenta retirar esse tipo de sujeira do olho. Se não houvesse esse líquido, podia arranhar a retina, desculpa, a córnea, podia causar um prejuízo maior. Certo? Certo. A gente viu que o trabalho da íris é bem importante, porque como ele é colorido, né, no centro da íris tem a pupila. Essa pupila aqui, ó, ela abre ou fecha de acordo com a luminosidade. A íris tem músculos aqui. Esse músculo vai fechar ou abrir a íris para que possa receber mais luminosidade. A íris é quem dá cor aos olhos. Como a gente tem cor, então aqui pode ser verde, azul, marrom, cinza, castanho, certo? Isso vai depender dos nossos ancestrais. Qual é o trabalho do cristalino? O trabalho do cristalino, que é essa cápsula aqui assim, ó, é como se fosse uma lente para facilitar a passagem da luminosidade através do olho. Aqui eu tenho a íris e aqui eu tenho a pupila, que é por onde a luz penetra. Quando a luz penetra, ela vai chegar ao cristalino. Deixa eu pegar essa imagem aqui, ó. Você vai ver mais detalhes. Então, tá aqui, ó. A luminosidade entra por aqui, aqui está a íris, e aqui na pupila é que passa a imagem, a luminosidade. Então, aqui logo abaixo, onde está o cristalino, logo atrás, onde está o cristalino, ele vai levar essa imagem aqui agora para a retina. Então, o cristalino funciona como uma lente de aumento para facilitar o entendimento aqui da imagem. Ok. Então, aqui o cristalino, ele tem um monte de músculozinhos aqui, ó. E esses músculozinhos é que sustentam ele para aumentar ou diminuir o seu volume, o seu tamanho. Ele regula o foco da imagem no nosso olho. Ó, como é que a imagem chega até a nossa retina? De que forma ela chega na retina? Como é que a gente vai receber essa imagem? Quem vai fazer isso é o cristalino. O cristalino vai fazer esse tipo de ideia. Okay? Eu posso mudar o cristalino, sim. As pessoas idosas, mais velhas, elas têm aqui no cristalino uma
ao longo do tempo, ele vai ficando velho, vai ficando cansado. Os seus músculos, esses músculozinhos aqui, e aqui dentro vai escurecendo. Se isso aqui é uma lente e fica escurecida, consequentemente, como é que a imagem vai passar por aqui e vai chegar de forma normal? Não chega, né? Então, o ideal é que, quando isso acontecer, a gente possa trocar o cristalino. Pega o cristalino, tiro esse e coloco o cristalino artificial. Beleza? Beleza. Vimos na aula passada também que existem alguns procedimentos que podem ser cirúrgicos ou apenas estéticos. Algumas pessoas têm esses tipos aqui de diferenças, e isso pode ser simplesmente a questão do músculo dos olhos. A íris pode ter problemas na musculatura dos olhos. Tá vendo? Olhos têm músculos. Então, isso aqui, esses movimentos dos olhos, podem ficar diferentes de uma pessoa para outra. Ok? Então, o que pode acontecer? Eu posso fazer atividades físicas nesse olho aqui e ele volta a ficar igual ao outro, assim como os outros também, certo? Então, isso aqui pode ser resolvido sem cirurgia. Agora, se fazer atividade e não conseguir fazer o restabelecimento dessa visão, coloca para fazer cirurgia, ok? Ó, se você fizer isso aqui em casa, sem mexer a cabeça, olha para cima, olha para baixo, olha para os lados. Se você é capaz de executar esse movimento graças aos músculos dos globos oculares, beleza, tudo certo. Quando eles não funcionam bem, surge o chamado estrabismo, que o pessoal chama de vesgo. Esse defeito pode ser corrigido com o uso de óculos especiais ou através de cirurgia, mas há casos em que é impossível corrigi-lo. Okay? Então, eu tenho 3 tipos de casos. Casos que podem ser corrigidos com óculos, com fisioterapia ocular, com a cirurgia, mas também tem casos em que o músculo não volta mais ao estado original. Okay? Então, todo desvio ocular tem que ser visto por um especialista para ele saber e dizer a gente o que pode fazer. Tranquilo? Aí aqui nós vamos ver os principais defeitos da visão: miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia e estrabismo aqui. A gente já viu isso aqui agora, certo? Esses serão os defeitos que a gente vai utilizar aqui. Vamos lá? O primeiro defeito é miopia, certo? O primeiro defeito que a gente vai ver é a miopia. O que é a miopia, professor? É quando existe uma deficiência no afastamento da retina em relação ao cristalino. A imagem que é formada da retina, ela não fica nítida. O ponto está a uma distância maior ou menor conforme o grau da miopia. O míope tem grandes dificuldades em perceber objetos distantes. Por quê, professor? Quando o objeto, a luz, entra pela córnea aqui, ó, e passa aqui pela pupila, ele é formado aqui, quando o certo seria ele formado na retina, no tapete da retina. Vou explicar. Você está olhando para o objeto deveria tocar aqui na retina, mas ele não está tocando, o objeto está antes da retina. Então, o que o médico tem que fazer? Ele tem que usar uma lente aqui na frente, um óculos, como eu estou usando agora, em que faça
com que esse objeto, em vez de ser visto aqui, seja visto para lá. Então, eu tenho que usar uma lente aqui, nesse caso, divergente. A lente vai fazer com que a imagem ela fique sendo planejada para ficar na retina e não aqui. Olha, a correção da miopia é feita comumente com a utilização de lentes divergentes. Ela fornece de um objeto impróprio, objeto infinito, uma imagem virtual no ponto remoto do olho. Essa imagem se comporta como objeto para o cristalino, produzindo uma imagem final real exatamente sobre a retina. Peraí, calma aí. Entendi não, pessoal. Vamos lá. Vou pegar aqui. Pronto. A imagem não está se formando aqui. Então, eu vou usar uma lente desse jeito aqui, ó. Uma lente com essa curvatura aqui, ó. Veja. Existem as lentes com essa curvatura e as lentes com essa curvatura. Essa curvatura aqui é chamada de convergente. A imagem é gerada aqui, ela está olhando isso aqui, e ela vai fazer com que toda a imagem fique sendo projetada num ponto só. Só que, se eu usar uma lente dessa, com essa curvatura aqui, nesse indivíduo aqui, como o ponto focal, como o objeto está sendo visto aqui, eu iria piorar a situação dele. Então, eu uso uma lente que tem uma curvatura contrária. Aí, essa lente faz com que a imagem seja projetada lá para o fundo do olho, que é onde tem a retina. Então, peraí. Lente convergente, a imagem vai para um ponto só. Lente divergente, a imagem é expandida para todo o fundo da retina. Pronto. E é daí que a gente começa a entender por que existem óculos de formas diferentes. A curvatura dessa forma, ela é convergente, ela joga a imagem todinha para esse ponto aqui, ó. Mas se eu fizer o contrário, olha, a lente, o olho está aqui, ó, e a lente é divergente. Ela vai ficar o contrário aqui, assim, vai ficar assim, ó. Convergente, a imagem todinha voltada para cá. Divergente, a imagem vai ser, ó, jogada para lugares distantes. Tranquilo? Beleza? Massa? Pronto. Então, vou utilizar um tipo de lentes diferentes, ok? Para que o olho possa levar toda a imagem para ser distribuída para vários locais. Tranquilo? Vamos agora. Essa foi a miopia, né? Vamos agora para. Opa! Vamos agora para a. Oxê, aqui, rapaz. Vamos agora para a próxima, que é a hipermetropia.
Vamos lá. Estamos vendo quais são os efeitos mais comumente encontrados. Eu tenho miopia e agora a chamada hipermetropia. Epa, tu lembra que na miopia a imagem era formada antes da retina? Ó, lembra? É na retina que a imagem é formada. Então, a retina é onde a imagem é jogada aqui, ó. Então, eu pego a miopia e agora veja a diferença para a hipermetropia. Vê. Na hipermetropia, a imagem é fora, praticamente, da cavidade ocular. Na hipermetropia, a imagem é formada lá atrás, ó, depois da retina. Eu não quero que a imagem seja formada ali, não. Eu quero que a imagem seja formada aqui. A hipermetrofia é um defeito oposto à miopia, ou seja, aqui existe uma diminuição do globo ocular. Nesse caso, a imagem de objetos próximos é formada além da retina, fazendo com que aquelas imagens não sejam formadas com nitidez. Miopia, a imagem é formada antes. Hipermetropia, a imagem é formada depois. A correção desse defeito é possível através da utilização de uma lente convergente. Ó. Eu, nesse caso aqui, vou utilizar uma lente assim, ó, com essa curvatura aqui, porque a imagem da maçã, quando for vista aqui, ela vai vir para cá, ó, vê. Ela vai vir para a retina, e não para depois da retina. Ah, entendi. Quer dizer que eu preciso fazer uma colocação de lente, de óculos, onde a imagem fique sendo formada aqui, na parte da retina. Verdade? Verdade. Pronto. Já vi dois problemas. Uma chamada miopia, onde a imagem é formada antes. Ó, tá aqui o globo ocular. Opa. Vimos que o olho, você lembrar isso numa prova, por exemplo. Tá aqui o globo ocular. Na miopia, a imagem, o ideal é que a imagem seja formada aqui, no que a gente chama de retina. Aqui, a imagem tem que vir para cá. Na miopia, a imagem é formada aqui, antes da retina. Na hipermetropia, é formada depois. Então, ó, miopia, a imagem formada antes da retina. E na hipermetropia, a imagem formada depois. Miopia antes, hipermetropia depois. Depois de quem eu sou? Da retina. Miopia antes, hipermetropia depois. Depois de quem eu sou? Da retina. E vamos para a próxima. Eu já vi miopia e hipermetropia. Vou ver agora astigmatismo. E muita gente chama de estigmatismo. Não. O nome correto é astigmatismo. Quando eu falo em astigmatismo, eu tenho que entender que consiste no fato que as superfícies que compõem o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura. A imagem, quando entra aqui, ó,
tanto pode formar a imagem antes, como pode formar a imagem depois. Quando a gente tem esse tipo de deficiência, é porque a córnea do indivíduo ela tem uma forma oval. Então, a luminosidade que entra aqui, ela pode entrar tanto curta, no meu caso a miopia, como longa, no meu caso da hipermetropia. Certo? Tranquilo? Antes e depois. Certo? A presbiopia é semelhante à hipermetropia, quer dizer, a imagem forma depois. Isso acontece com o envelhecimento da pessoa, quando o músculo do olho ele não tem a mesma resistência. Se a gente não cuidar disso aqui, isso pode virar um problema grave. Nesse caso, eu coloco lentes bifocais aqui. No caso, hoje em dia não existe mais bifocais, existem multifocais. E aqui o estrabismo que a gente já viu é quando o músculo dos olhos não tem a mesma sustentação. Então, geralmente é um desvio causado pela falta da musculatura, certo? O indivíduo tem visão normal, mas houve uma diferença na musculatura do olho, e aí ocorre que eu posso ajeitar isso aqui de acordo com o tipo de lente que eu uso. Eu quero que você chegue em casa, quando você estiver em casa com mais tempo, eu quero que você pegue essa reportagem aqui, que é sobre os 5 sentidos. Passou no Fantástico com o Dr. Drauzio Varela, um cara altamente conhecido e respeitado. Então, você vai ter que baixar isso aqui do seu navegador, copia aqui, ó, copia isso aqui, cola lá e assiste essa reportagem que é super interessante, mostrando como cada tipo de sentido atua para que ocorra o bom funcionamento de cada um. Lembrando que não adianta cada um funcionar e o cérebro não responder às expectativas. O que existe é que você recebe os as sensações e você depois responde de acordo com o que o cérebro recebe. Então, não adianta a gente estar com todos os órgãos e sentidos normais e não há no cérebro algo que volte impulsionando tudo aquilo que a gente sentiu de forma a manter uma boa resposta. Então, cada um dos sentidos é importante e, consequentemente, ele passa para os órgãos responsáveis pela ordem. Okay? Eu tenho aqui um questionário. Eu quero que você pegue esse questionário aqui, ó, e faça para depois, na próxima aula, a gente responder. Então, isso aqui, ó, você printa ele aí, faz, e na próxima aula eu começo aqui, ó, fazendo ele. Certo? Beleza. Valeu. Até a próxima.